Agora tá, acho que agora vai começar. Deixa eu ver, alguém pediu para entrar. Estão vendo que tá gravando, gente? Espera aí que alguém pediu para entrar, mas acho que saiu. Vou esperar mais um minutinho. Tá. Olha, na semana passada a gente viu o campo magnético de um fio, né? Então eu vou retomar o campo magnético do fio, falar da espira e falar do solenoide, falar desses três casos, tá bom? Eu acho que são três casos bastante importantes que vale a pena a gente ver. Deixa eu só pegar uma folha menos fina aqui, senão eu vou ter que rasgar, não queria. Deixa eu ver. Nossa, a gente usa folhinha demais, né? Impressionante. Bom, então vamos lá, ó. Bom, vamos ver. Eu vou agora olhar. Oi, Hélio, tudo bom, Hélio? Tá. Ó, graças a Deus, meu querido. E você, tá bem? É assim mesmo. É assim mesmo. Então, ó, eu vou começar com o fio, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um fio e o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica na vertical para cima. Vocês saberiam me dizer para onde é que aponta o campo magnético produzido pelo fio no ponto X e o campo magnético produzido pelo fio no ponto Y? Saberiam me dizer como é que fica a direção e o sentido? Pode errar, falar, fiquem à vontade. Tá? Perfeito, Laura, certinho, ó. Então, como é que ela fez, né? A Laura, nesse caso, tá usando a regra da mão direita, né? Então, ó, polegar da mão direita em cima do fio, então ele tá apontando para cima e você gira, ó. Do lado direito do fio, o dedo tá apontando para dentro, ele gira atrás do fio e do lado esquerdo tá apontando para fora. Então, é esse movimento que vocês têm que entender, o movimento dos dedos girando em torno do fio, ó. Então, em X entra, gira em torno do polegar, dá a volta, em Y sai. Então, perfeito o que a Laura falou. Então, entrando, eu represento por um X, esse é o símbolo do campo apontar para dentro do plano da lousa. Em Y é só bolinha, né? Então, esse aqui está saindo do plano do papel, né? Como é que eu calculo o campo em volta do fio? Eu sei representar, desenhar. Então, o campo magnético em torno do fio, eu represento o campo por B, é μ0, que é uma constante do local onde ele está, é dada, vezes I, que é o valor da corrente, tudo isso dividido por 2π e R é a distância do fio até o ponto onde eu quero calcular o campo. Então, você vai lá, pega o fio, se ele pedir lá o campo a 2, 3, 4 centímetros, então essa distância do fio até o ponto que você quer calcular o campo, estou colocando aqui como exemplo 4 centímetros, isso aqui é o que eu chamo de R, tá? Agora, além de ter fio, eu posso ter o campo produzido por espira circular, né? O que é uma espira no formato circular? Nada mais é que um fiozinho, mas eu peguei esse fiozinho, ele não está esticado em linha reta, né? Ele está descrevendo uma circunferência, né? E aí eu estou fazendo, por exemplo, essa circunferência ser percorrida por uma corrente elétrica aí, né? Então a corrente está passando por esse fio. Como é que funciona a regra? Agora é a palma da mão aberta e esticada com o polegar girando no sentido da corrente. Opa, peraí que o Marcelo chegou. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Então, olha que interessante, ó. Eu lembro um aluno que falou, professora, então é para onde apontar a palma da mão? É para lá que aponta o campo? É. Se a palma da mão ficar apontando para a esquerda, então eu imagino o campo apontando para a esquerda. Se a palma da mão estiver para cima, então o campo aponta para cima. Se ela estiver para baixo, o campo aponta para baixo. Se ela estiver voltada para a esquerda, então o campo aponta para a esquerda. Mas como é que eu coloco a palma da mão? Dentro do plano da espira, com o polegar girando no mesmo sentido. Então você podia falar, professor, então eu estou imaginando, ó, a minha mão dentro da espira, ó. Se eu girar o polegar agora, ó,
O polegar está girando no mesmo sentido que a corrente? Não. Então, a palma da mão não é para cima, eu tenho que inverter. Então, a palma da mão voltada por quê? Para baixo. Então, palma da mão para baixo dentro da espira, eu giro o polegar e o polegar está girando junto com a corrente, né? O sentido para onde a palma da mão estiver apontando é o sentido do campo. Como a palma da mão está voltada para baixo, está apontando para baixo do plano, significa que o campo magnético está apontando para dentro da folha do papel, né? E o que eu falei no vídeo é, se você inverter o sentido da corrente, então essa corrente aqui está indo no sentido horário. Se você inverter o sentido da corrente para o sentido da corrente anti-horário, o Wesley chegou lá. Oi, Wesley, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, Wesley. Ó, se você inverter o sentido da corrente para o sentido anti-horário, você inverte o sentido do campo. Então, você podia testar de novo, ó, palma da mão aberta dentro da espira. Ao girar o polegar, né, ó, o polegar está girando nesse sentido aqui. Acompanha comigo, ó, palma da mão dentro da espira, você começa a girar o polegar, né? Mas esse sentido que ele está girando não é o sentido da corrente, né? Então, significa que a palma da mão não é para baixo, a palma da mão é voltada para cima. Então, se a palma da mão está para cima e você gira o polegar agora está junto com a corrente, né? E significa o quê? Se a palma da mão está voltada para cima, significa que o campo magnético está apontando no mesmo sentido que a palma da mão. Então, ele está saindo do plano da figura, né? E de novo, ó, inverti o sentido da corrente, eu inverti o sentido do campo. Aqui o campo está apontando para dentro da folha e aqui o campo está apontando para fora da folha, né? Aqui ele está saindo e aqui ele está entrando. Como é que eu calculo o campo produzido pela espira? É uma equação muito parecida com o fio, só que na espira tem π, no fio tem π e na espira não tem. A equação da espira é o μ0i, μ0 é a mesma constante do local onde a espira está, I é a corrente que está percorrendo a espira, dividida por 2R, onde R agora é o raio da espira. Tudo bem? Adriana, Laura, Natália, Hélio, Wesley, Thaís, Marcelo, até aí tudo bem? Tá. Olhem o chat, tá? Tá? Agora, vamos imaginar que eu tenho um outro dispositivo chamado solenoide, né? Então, solenoide, o que é isso? É um cilindro, olha que interessante, né? É um cilindro de material ferromagnético, pode ser de ferro, olha. O que eu fiz nesse cilindro? Eu enrolei um fio condutor. Então, eu tô pegando o fiozinho, ó, o fiozinho vem aqui, dá a volta lá atrás, ó. Eu tô enrolando um fio em volta desse cilindro, né? E é interessante porque eu vou ter a produção de campo magnético também, né? Então, de novo, esse fio está sendo percorrido por uma corrente, eu estou imaginando que esse é o sentido da corrente. Agora, eu não sei se vocês conseguem perceber que cada vez que o fio dá a volta em torno do cilindro, eu tenho uma espira, né? Então, aqui ele deu uma volta, que está lá atrás, ó. Aqui ele deu uma volta, aqui o fio deu uma volta, aqui o fio deu uma volta, aqui o fio deu uma volta. Então, tem uma espira do lado da outra. Então, a regra da espira vale para cá também, né? Só que, o que eu tenho que fazer? Lembra lá na espira? A palma da mão dentro do plano da espira. Se eu imaginasse que isso aqui é um pacote de bolacha traquinas, e a palma da minha mão tem que ser colocada dentro do pacote, eu não vou colocar a palma da mão assim, nem assim. Eu vou colocar a palma da mão desse jeito aqui, ó, né? É como se a palma da mão fosse uma bolachinha que eu estou colocando dentro do pacote. E o polegar tem que, de novo, estar junto com a corrente. Prestem atenção que eu posso ter tanto a palma da mão voltada para a esquerda, quanto a palma da mão voltada para a direita. Porque é o jeito que eu estou colocando, a palma da mão está paralelo ao plano, né? É a bolachinha que eu estou colocando dentro do pacote. Por que o sentido correto é o sentido da palma da mão apontando para a esquerda? Por causa do polegar, né? Olha lá, se você girar o polegar aqui,
o polegar está apontando junto com a corrente. Então, o sentido correto do campo, se a palma da mão está apontando para a esquerda, o meu campo dentro do solenoide é paralelo às laterais do solenoide e ele aponta para a esquerda. O que isso significa, né? Se você colocar uma bússola aqui, ela vai apontar no mesmo sentido que aponta o campo magnético. O polo norte dela segue a orientação do campo magnético. Tudo bem? Vocês vão falar, professora, se eu mudasse o sentido da corrente, o campo ia apontar para o outro lado? Sim. Sempre que você alterar o sentido da corrente, você altera o sentido do campo magnético, né? E aí como é que eu calculo esse campo criado por esse solenoide, né? Então, M0I, presta atenção que M0I é comum para a equação do fio, para a equação da espira e para a equação do solenoide. Só que eu tenho geometrias diferentes, né? Para o solenoide depende do número de voltas. Então, eu sei que eu dei 1, 2, 3, quantas voltas eu dei? Tudo isso aqui dividido por L. Quem que é L? É o comprimento do solenoide. Oi? Influencia na intensidade do campo magnético, porque quanto maior o número de espiras, o campo magnético é mais forte. Então, se você tivesse uma espira só, que é o caso aqui, o campo é bem fraquinho. Conforme você vai enrolando, você tem um número de espiras cada vez mais próximas, você aumenta o valor do campo magnético. Tá bom? Então, peraí que tem alguém pedindo para entrar, deixa eu permitir, né? Então, essas são... Oh, o Renato chegou. Oi, Renato! Tô com saudades. Tudo bem, Renato? Graças a Deus, tudo bem, meu lindo. Você também tá bem? Eu também. Ele tá cansado já. Gente, olha, então é isso aqui que eu quero que vocês entendam, né? A regra da mão direita para o fio, a regra da mão direita para a espira circular e a regra da mão direita para o solenoide, né? Eu acho que o mais fácil disso aqui são as equações, né? A gente tem que pegar direitinho a regra da mão direita. Então, no fio, polegar junto com a corrente, em cima do fio, o sentido que os dedos girarem em torno do fio é o sentido do campo magnético. Expira. Palma da mão aberta dentro do plano da expira e o polegar gira no sentido da corrente. Para onde a palma da mão estiver apontando é o campo. Aqui está apontando para dentro. E na outra expira, né? A palma da mão está voltada para cima porque o polegar agora tem que girar junto com a corrente. E com o solenoide é a mesma coisa, né? Eu imagino que eu tenho várias espiras, só que as espiras agora estão nesse plano aqui, que é um plano perpendicular ao plano do papel, como se fossem as bolachinhas. Então, a palma da mão é mais uma bolachinha que eu estou colocando dentro do pacotinho, com o polegar no sentido da corrente. Como a palma da mão está voltada para a esquerda, o campo magnético B aponta para a esquerda, tá bom? Bom, vocês querem que eu discuta dúvidas da lista de exercício para entregar ou da lista de exemplos? Tá bom? Quais são? Podem pedir, já está até aqui impresso. Pode falar. Pode? Ai, peraí que eu tenho a resposta, que eu tenho que apagar a resposta. Peraí, acho que eu já... É essa a questão, não é? Olha, em uma localidade... É a questão 8 aqui da minha... É essa? Tá. Então, em uma localidade nas Filipinas, o campo magnético da Terra é igual a 39 microtesla, tá? Horizontal e aponta para o norte. Exatamente a 8 centímetros acima do fio retilíneo longo, que transporta uma corrente constante,
o campo resultante é zero. Opa! Quais são a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre o fio? Bom, então eu tenho uma região no espaço, lá nas Filipinas, e a Terra tem campo magnético, né? Então, se eu tirasse o fio, aquele local onde eu estou observando tem um campo magnético. Legal. Exatamente a 8 centímetros de um fio, eu tenho uma corrente, né? Essa corrente tá transportada pelo fio, só que a 8 centímetros do fio o campo é nulo. Ele quer saber qual o valor da corrente e qual o sentido da corrente que percorre o fio, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês me dissessem, como é que vocês imaginam a representação desse desenho? Alguém consegue me dizer? Eu estou numa região da Filipinas, né, onde eu tenho um fio, né, ó. Então, eu tenho um fio. Lá o campo é horizontal e aponta para o norte. Vou imaginar que o norte é aqui, né, ó. Pensando na geografia, né? Então, eu tenho aqui norte, sul, leste e oeste. Tudo bem? Só que nessa região do espaço eu conheci o campo, né? O campo era 39 microtesla, né? E quando eu chego a uma distância que é 8 centímetros do fio, exatamente aqui a 8 centímetros, o campo total é zero, né? Bom, então como é que eu posso entender isso, né? Ó, vou lá devagarzinho, ó. Aqui eu tenho fio, né? Então, nesse ponto onde eu tenho o campo zero, se o campo da Terra, vou chamar de BT, tá? O campo magnético da Terra aqui, campo terrestre, né? Se o BT era igual a 39 microtesla e apontava aqui para o norte, esse sul aqui era o desenho original, né? Então, BT é 39 microtesla e aponta para o norte. Se o campo total é zero, significa o quê? Que o B, olha, que o campo produzido pelo fio, isso aqui tem que ser igual a 39 microtesla e tem que apontar para baixo. Tudo bem que eu estou falando até aqui? Oi? Não. Você desenha um vetor, ele não é menos 39, ele é 39 microtesla. Tudo bem? E aí, como isso aqui é um fio, né? Como é que é a equação do campo do fio? M0I dividido por 2πr, né? E o R é a distância do ponto ao fio. No caso, aonde que o campo total era zero, né? Era num ponto localizado a 8 centímetros do fio. Então, é nesse local aqui que o campo produzido pelo fio tem que ser 39 microtesla, que é no sentido oposto ao do campo magnético da Terra. Então, você tem o campo, o μ0 é dado, é 4π vezes 10 a menos 7. Podemos considerar, não sei se ele falou para adotar um π igual a 3, ou ele deu um valor para o π aí, né? Acho que ele não deu o valor do π, né? Bom, a gente pode adotar aqui o π igual a 3 e o r é a distância do fio até aquele ponto que é 8 centímetros. Então, você tem B, μ0, π e r, você acha o i, né? Não é difícil. Vou pegar o 2πr e passar multiplicando, ó. Então, B, que multiplica 2πr, isso aqui é igual a μ0i, né? Como você quer isolar o i, μ0 está multiplicando, passa dividindo. Então, B vezes 2πr, tudo isso aqui dividido por μ0, isso aqui é o valor do i. Pessoal, tudo bem o que eu fiz até agora ou isso aqui é muito difícil? Tá bom? Pera só um pouquinho que alguém pediu para entrar. Deixa eu ver quem tá pedindo. Eita, acho que desistiu. Tá bom, então eu volto, se pedir para entrar de novo eu coloco. Bom, então agora eu vou substituir, né? Então, esse i é igual ao nosso 2
Vou substituir o π por 3. Se a gente perceber que não dá o número inteiro, a gente troca por 3,14, né? O raio é 8 centímetros, eu tenho que passar para metro, 8 vezes 10 a menos 2. Tudo isso aqui dividido por μ0. Ah, desculpa, gente. Eu coloquei o 2, coloquei o π, coloquei o r, mas não troquei o b, né? Esse b é 39, o micro é 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Melhor ainda, né? Se esse 3 aqui era o π, né? Então, esse π corta com o π do μ0, né? Fica mais fácil ainda, né? Olha, eu tenho aqui que 8 dividido por 4 dá 2. Então, a gente vai ter que 2 vezes 2, 4. A gente vai ter 4 vezes 39. 10 a menos 2 com 10 a menos 6. Isso aqui é 10 a menos 8. Esse 10 a menos 7 sobe para cima 10 a mais 7. Então, esse vai ser igual 39 vezes 4, 9, 18, 27, 36, vão 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15,6, 10 a menos 8 com 10 a menos 7, isso aqui dá 10 a menos 1, né? Então, isso aqui é aproximadamente 1,56 amperes, né? Achei a corrente, tá? Se a gente for ver lá as alternativas que são apresentadas para vocês, a gente tem... tem 16 amperes, 16 amperes, 8 amperes, 8 amperes e 16 amperes. Verdade. Deixa eu só ver se eu não cometi nenhum errozinho aqui. Aqui eu tenho do μ0, 39 micro, 39 vezes 10 a menos 6. Aqui fica 2 vezes π, o π eu corto com π. 8 vezes 10 é 8 centímetros mesmo, gente? É, né? Então, deixa eu ver, π importa 8 dividido por 2, 8 por 4 é 2, 2 vezes 2, 4. 39 vezes 4, desculpa. Gente, 39 vezes 4 é 156, tá bom? Tá? Ó lá, aqui, ó, 39 vezes 4, ó, não sei porque que eu botei vírgula. Ó, 9 vezes 4, 36, 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Não é 15,6, é 156. Então, aqui eu tenho 156, 10 a menos 8 com 10 a mais 7, isso aqui dá 10 a menos 1, né? Então, isso aqui dá 15,6 amperes. As alternativas próximas a 15,6 é 16. Então, poderia ser... tem 3 alternativas que têm 16 amperes. É uma delas. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Então, agora como é que eu vou saber o sentido? Conta pra mim. Porque aqui tem uma alternativa fala assim, ó, a corrente é igual a 16 amperes e ela está indo do oeste para o leste, tá? A outra alternativa diz que é igual a 16 amperes e ela está indo do leste para o oeste. E a outra alternativa fala que a corrente é 16 amperes e ela está indo do sul para o norte. Então, eu vou ter que usar a regra da mão direita, tá bom? Então, vou lá devagarzinho. Vou pensar nos pontos cardeais aqui, ó. Norte, sul. Aqui a gente tem o leste, não sei se vocês lembram disso, ó. E aqui a gente tem o oeste, tá? Então, eu tinha aqui, ó. Aqui eu tinha o fio, né? Ele falou que o campo da Terra apontava para o norte. Então, ó. Então, esse aqui é o BT. Então, a gente descobriu que o campo do fio tinha que apontar para onde, né? O campo do fio tinha que apontar para baixo. Tranquilo? E agora, como é que está esse sentido da corrente? Quem que me ajuda? A corrente? Mas a corrente está em cima do fio. Isso, né? Porque ele pediu o sentido da corrente. A corrente vai estar do norte para o sul? Não. E aí?
Então, do oeste para o leste a corrente está assim, né? Ó, tudo bem? Como é que eu uso a regra da mão direita se a corrente está assim? Conta para mim. Para cá? É, mas ela está apontando para cá, a corrente, ou ela está apontando para lá? Ela não está apontando para lá, né? E aí? E agora? Tá, mas eu quero saber o campo. Embaixo do fio ou em cima do fio? Mas ele não falou que era 8 centímetros acima do fio que o campo era zero? Então, como é que. Tem alguma coisa aqui que a gente está pensando que não está certa. Quem que me ajuda a descobrir isso? E aí, pessoal, vamos lá, vamos pensar. Senão só eu penso. Tem a ver lá com o enunciado. Ninguém consegue? Ó, não. Aqui eu só. Campo elétrico só anula campo elétrico e campo magnético só anula campo magnético. Então, esse aqui é o campo magnético da Terra, né? E aí? Pode falar. Lê o enunciado, ó. Vou apresentar o enunciado de novo, ó. Tem algo errado aqui que a gente fez, mas é muito importante que vocês descubram sem que eu fale. Então, vou de novo, ó. Em uma localidade nas Filipinas, o campo magnético da Terra é igual a 39 microtesla, é o da Terra, horizontal e aponta para o norte. Pessoal, o campo da Terra é horizontal. Eu desenhei o campo magnético da Terra horizontal. Ah, que interessante. Então, como é que eu imagino o fio e o campo da Terra ser horizontal? Porque ó, aqui está o nosso fio, ó. Vamos lá, né? A 8 centímetros do fio é aqui que o campo total é zero. Por que ele é zero? Porque eu tenho dois campos, o da Terra e o do fio, e eles se anulam. Tudo bem até aqui? Olha, a gente costuma em geografia utilizar norte, sul, leste, oeste, mas na realidade o norte não é para cima e o sul não é para baixo. Esse é o problema, né? Como é que eu imagino em três dimensões o norte, o sul e o leste, oeste aqui? Não, para a direita é leste, para a esquerda é oeste. Isso está certo, ó. Só que o norte e o sul, eles estão na horizontal e não na vertical. Então, como é que eu imagino o norte e o sul aqui? Inclina eles? Bom, eles são horizontais em relação à Terra, né? Porque imagina que você está andando. Quando você está andando, ninguém vai falar que o Polo Norte é no céu e o Polo Sul você vai cavar a Terra. Não é assim que funciona? O Polo Sul não é você pegar um avião e olhar lá para o céu, né? Ir lá para o espaço. E o Polo Sul não é cavar um buraco, não é? É. Entendi.
Ó, então vamos lá. Vamos imaginar então em 3 dimensões, ó. Vamos imaginar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá bom? Tudo bem? Então vamos imaginar o fiozinho aqui, ó, tá? Aqui eu tenho leste, aqui tem oeste. Onde é que tá o norte e o sul? O norte e o sul estão ao longo do eixo X, tudo bem? Então, eu tenho o norte, ó. Imagina o eixo X aqui. Eu tenho o norte e eu tenho o sul. Ficou mais claro agora? Então, o norte é como se o norte está apontando para dentro, porque isso aqui, ó, isso aqui é o plano da folha do papel. Isso aqui é um plano perpendicular à folha do papel. Então, o norte está apontando para dentro da folha do papel e o sul está apontando para fora da folha do papel. Tudo bem? Então, quando eu olho nesse ponto aqui, ó, o campo magnético da Terra, ele está apontando para dentro, ó, ele é xizinho e ele vale 39 microtesla. O campo magnético do fio, ele tem que anular o da Terra. Então, como é que está o campo magnético do fio? Ele está apontando para fora. E ele também vale 39 microtesla. Então, se um está apontando para dentro e outro está apontando para fora, eles têm o mesmo valor, eles se anulam. Tudo bem? Então, agora vem a questão, ó. Eu quero que o campo do fio aponte para fora. A corrente tem que estar em cima do fio. Então, ou a corrente é do leste para oeste, ou a corrente é do oeste para leste. Tudo bem? Tá? E aí? Como é que tá a corrente? Tá de leste para oeste ou tá do oeste para leste? De leste para oeste, é isso? Tá certo isso? Todo mundo concorda ou não? Então vamos lá. Se ela for de leste para oeste, o polegar tá assim. E eu quero em cima do fio, tá? Então vou de leste para oeste, ó, ela vai estar apontando para dentro, porque eu tô a 8 centímetros acima do fio, ó. Então lá em cima o campo vai fazer apontar. Eu não quero. Então o correto é apontar de oeste para leste. Se for de leste para este, os dedos estão apontando para fora do plano da luz. E lá embaixo, eu dou a volta, está apontando para dentro. Tudo bem? Eu vou refazer todo o desenho. Qual que é o problema que eu acho que vocês encontram? Em enxergar, né? Não é nem calcular. O cálculo é o de menos, né? Mas enxergar, na minha opinião, que é o difícil, né? Isso não é uma coisa tão simples assim. Tá, eu vou fazer o desenho todo de novo. O seu cérebro já pegou a primeira imagem, então agora a gente vai. Você entendeu a conta? Você entendeu a conta ou não? Ah, tá. É que a gente considerou um valor aproximado. Fica tranquilo, ó. Ó, você está conseguindo compreender os 3 eixos que eu estou desenhando aqui ou não, Adriana? Tá conseguindo enxergar? Ó, eixo X, eixo. Então, o fio tá aqui, ó. Tudo bem? Tá? Então, eu preciso saber o que é norte, sul, leste e oeste, né? Olha, aqui é leste e aqui é oeste. Por que o norte não é para cima e o sul não é para baixo? Por quê? Porque ele fala, primeiro, o norte para cima significa que eu vou olhar o céu e não é, né? Quando você quer delimitar as posições do ponto cardeal, não sei se vocês já viram isso, né? Então, ó, mão direita, a gente tem que apontar para onde o sol nasce, né? A mão esquerda para onde ele morre. A sua frente é o norte, a sua traseira é o sul. Então, frente não é para cima, tudo bem? Não sei se vocês brincaram de escoteiro alguma vez, né? Então fica lá, leste, a mão direita, oeste. Então, mão direita onde ele nasce, aonde ele morre é oeste. A frente de você, a sua frente é o norte e atrás de você é o sul. Então, se você tem leste e oeste, onde é que está o norte, né?
O norte está na sua frente, por isso que ele é horizontal. Então, está na frente aqui é um campo que aponta para dentro da folha do papel. Ó. Esse é o campo da Terra, tudo bem? Então, o campo da Terra está fazendo exatamente isso aqui. Ó. Ele está apontando para dentro da folha do papel. E o campo do fio tem que anular. Como é que ele anula? Se ele aponta para fora da folha do papel. Então, eu tenho naquele ponto dois campos opostos, um para dentro e outro para fora, com o mesmo valor. Por isso é que o campo total dá zero. Então, esse azul aqui, ó, esse é o B do fio. Tudo bem, Adriana? Tranquilo? Então, eu quero que o sentido da corrente produza um campo acima do fio que aponta para fora. Então, se eu falar que a corrente vai de leste para oeste, ó, quando eu estiver acima do fio, o dedo aponta para dentro, eu não quero para dentro. Lá em cima ele tem que estar apontando para fora. Ué, se eu inverto o sentido da corrente, eu inverto o sentido do campo. Então, se eu inverter, ó, a corrente agora vai de oeste para leste, acima do fio os dedos apontam para fora, e se eu girar, abaixo do fio aponta para dentro, mas me interessa lá em cima. Então, aqui está o polegar, em cima do fio, do oeste para leste, e lá em cima eu tenho os dedos apontando para fora do campo. Então, o correto é de oeste para leste. Esse é o sentido da corrente percorrendo o fio. Tudo bem? Visualizou um pouco melhor? Querem perguntar ou posso ir para mais uma questão? Tem alguma pergunta no chat, gente? Bom, alguém tem mais alguma pergunta da lista que gostaria de fazer? Pode. Tá bom, pode ler que eu tenho o enunciado aqui, a gente já projeta. Ah, legal. Ó, então vamos lá. Lembra do solenoide que eu falei que é o pacotinho de bolacha? Lembra? Então, aqui tá lá, né, ó, o núcleo cilíndrico, né, ó. Aqui eu tenho um cilindro, né? O que que eu fiz em volta desse cilindro? Eu enrolei um fiozinho, lembra, ó? Pá, 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 ó. Como é que você desenha o campo magnético dentro do solenoide? Né, vamos supor que a corrente aqui, como é que você faz? Como é que era a regrinha? Lembra que eu falei que cada vez que você dá uma voltinha aqui, ó, é como se você tivesse vários solenoides aqui, várias espiras circulares aqui, porque o fio vai e volta, né? O fio vai, né? E aí eu uso a regra da espira. Então, palma da mão esticada dentro da espira, não é isso, ó? Então, lembra que eu falei da bolachinha? É como se a palma da minha mão fosse uma bolachinha que eu tenho que colocar lá dentro do pacotinho. O cilindro é um pacotinho com o polegar junto com a corrente. Tudo bem? Para onde é que está apontando a palma da mão? Está apontando para onde? Então, o campo magnético, ele é um vetor que aponta junto com a palma da mão, está apontando para a esquerda. Ó. Então, eu desenhei o campo, ó, esse vetor é o campo. Então, as alternativas, ó, como é que são as linhas de indução do campo magnético? Ó? São radiais com origem no eixo do solenoide? São circunferências concêntricas? São retas paralelas ao eixo do solenoide? São hélices cilíndricas? Não há linhas de indução, pois o campo magnético é nulo no interior do solenoide. Como é que é essa linha que você está vendo aí, que a gente acabou de desenhar? Ah, é a linha do campo magnético. É, porque é isso que ele perguntou, as linhas de indução do campo magnético.
Tá, são radiais com origem no solenoide? São circunferências concêntricas? São retas paralelas ao eixo do solenoide? São hélices cilíndricas? Qual que são retas paralelas ao eixo do solenoide, exatamente isso. Tudo bem? Ah, o problema é a pergunta, né? Tá. Tá bom. Bom, mais alguma? Podem perguntar. Alguém gostaria de mais uma? Oi? Pode perguntar, Natália. Pode falar. Já achei. Tá. Tá, legal. Beleza. Vamos fazer ela na íntegra, a gente ajuda todo mundo, né? Isso é uma questão muito boazinha, né? Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Deixa eu ver. Tá. Olha, é essa, né? Um topógrafo está usando uma bússola a 6 metros abaixo de uma linha de transmissão, na qual existe uma corrente elétrica constante de 100 amperes. Então, a gente vai imaginar aqui uma linha de transmissão, né? Um fiozinho, ó, né? E o nosso topógrafo tá aqui, ó, né? Ó. Lá da linha até o local onde ele está usando a bússola, a distância aqui é uma distância de 6 metros, né? E ele está aqui com a bússola na mão, bonitinho, né? Bom, a corrente elétrica que passa na nossa linha de transmissão é uma corrente de 6 amperes. Qual o campo magnético no local da bússola, em virtude da linha de transmissão? Como aqui eu tenho um fio, né? Então, eu quero calcular o campo produzido por esse fio lá na bússola. E a bússola está a 6 metros do fio. Ele não pediu a direção e o sentido, né? Vamos calcular só o valor. Então, isso é μ0i sobre 2πr. Isso aqui é fácil de fazer. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, ó. 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 100 amperes. 100 eu vou colocar aqui é 10 ao quadrado, sobre 2π e o raio é 6 metros. Tudo bem? Então, eu vou cortar π com π, né? Olha, aqui eu tenho 4 dividido por 2 dá 2. E aqui eu tenho 2 dividido por 6. 2 dividido por 6, isso dá 1/3, né? Então, o meu campo aqui vai ser 1/3. 10 a menos 7 com 10 elevado ao quadrado, isso aqui dá 10 a menos 5. Até aí tudo bem, Natália? Tá. Você chegou a dividir 1 por 3 ou você deixou 1/3? Tá. Então, deu 0,333 vezes 10 a menos 5 Tesla. Confere? Legal. Daí, a tua questão é a letra B, né? Isso irá interferir seriamente na leitura da bússola? A componente horizontal do campo magnético na Terra no local é de 20 microtesla, né? Bom, 20 microtesla, então o campo da Terra aqui, ó, é 20 microtesla. Como o micro vale 10 a menos 6, eu vou ter 20 vezes 10 a menos 6 Tesla. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 5 Tesla, né? Então, a questão é, sem o fio, a bússola sentia só o campo da Terra, que é 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Será que esse valor do campo do fio consegue alterar a posição da bússola? Ou ele é insignificante em relação ao campo da Terra e eu posso desprezar? Tudo bem a pergunta? Vocês entenderam a questão, né? Porque às vezes você imagina, né? Você compra lá 100 quilos de filé mignon, tá? Para fazer churrasco de final de ano. Fica milionário, ganha na Mega Sena, compra 100 quilos de filé mignon. E alguém vai lá e rouba 100 gramas do filé mignon. Se você tira 100 gramas e 100 quilos, isso não é significativo, né? Tudo bem? Agora, se você compra meio quilo, 500 gramas de filé mignon, e alguém rouba 100 gramas, pô, roubou muito, roubou 1/5 daquilo. Então, você vai sentir essa diferença.
Então, é isso que eu tenho que saber comparar. Isso não é, eu tenho que comparar. Será que esse valor que a bússola sentia, né? Eu vou somar ou subtrair esse valor, vai alterar esse valor em relação a esse? É significativo? Ficou clara a questão que nós temos que fazer aqui ou não? A gente pode até não saber fazer, mas ficou claro o que eu tenho que comparar? Tá. Então, como é que eu sei 0,33 vezes 10 a menos 5 é quantos por cento de 2 vezes 10 a menos 5? Vocês conseguiriam me saber? Será que é 1%, 0,1%, 10%, 20%? Como é que eu sei? Vocês sabem me dizer? Pode montar uma regrinha de 3, ó. Eu falo que 2 vezes 10 a menos 5 corresponde ao valor total, que é 100%, né? Então, esse 0,33 vezes 10 a menos 5, eu nem precisaria colocar menos 5, é x%. E eu calculo quantos por cento é. Agora, o que é um valor significativo quando eu faço a regra de 3? Será que 20% é significativo? Imagina o preço, né? O preço da gasolina vai subir 20%. É significativo? Ou não? Não. Tá. Subiu 0,2%. É menos significativo? É quase nada? Entendeu? Então, vamos imaginar que em torno de 15% isso já é significativo, né? Aumentar o preço da carne em 15%. Aumentar, né, de 15% é um valor significativo. Tudo bem? Em torno de 1 ou 2% não é significativo. Então, a gente multiplica cruzado, ó. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5x é igual a 0,33 vezes 10 a menos 5, que eu multiplico por 0,33 vezes 10 a menos 5, que eu multiplico aqui por 100%, né? Tudo bem? O 10 a menos 5 corta com 10 a menos 5, quem que é esse x? É 0,33 sobre 2 vezes 100%, né? Então, aqui eu tenho 100%. Tá. Vocês podem dividir 0,33 por 2 para mim? Isso é significativo ou não? Então, vai influenciar na leitura da bússola, tá bom? Imagina, eu acho que essa parte é difícil, né? Essa é fácil de você comparar. Mas daí você pensa na carne, né? Você pensa na gasolina, né? No salário, né? Acho que assim, é assim que eu pensaria, né? Aumentar o seu salário em 16,5. Quantas. Nossa, eu fico pensando, né? Nossa, já pensou o seu salário aumentar 16%? Nossa, ia ser tão bom, né? Mas geralmente ele diminui 16%, né? Então, mas é significativo, né? Tudo bem? Tá bom? É isso. Então, mais alguma, gente? Laura, Adriana, Natália, no guindaste? Peraí que eu tô achando. Ah, já achei. Tá. Ah, essa é uma questão difícil. Não acho uma questão fácil, não, viu? Tá. Peraí, eu tô pegando ela, já achei. Ai, gente, eu tenho tanta saudade de dar aula para vocês, olhando no rostinho de vocês. Mas tá bom, vamos lá. Ó, um guindaste. É essa, não é, Adriana? É essa aqui? Tá. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucato, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Não está aparecendo o nosso solenoide, né?
que a gente está pegando um núcleo de ferro e está enrolando um fiozinho em volta, né? Esse núcleo de material ferromagnético ele pode ser de ferro, de aço, de níquel ou cobalto. Vocês prestam atenção que o ímã atrai a moeda, e a moeda é feita de níquel, atrai material feito de ferro, atrai material feito de aço e de cobalto, mas ele não atrai ouro, cobre, prata. Se você pegar um ímã e aproximar de uma aliança de prata, ela não faz nada. Se você pegar um ímã e aproximar perto de um garfo que é de alumínio, ela não faz nada. Então, só há atração magnética em relação a materiais ferromagnéticos, tá? Ferro, níquel, cobalto e aço, né? Que tem uma mistura de ferro. Para aumentar a capacidade da carga do guindaste, qual das características do eletroímã pode ser reduzida, né? Então, olha, o nosso eletroímã, ele é basicamente o quê? Um solenoide, né? Então, M0I vezes N sobre L, né? Ó, esse aqui é o campo, né? Produzido. Então, a questão é, eu quero aumentar a capacidade de carga do guindaste. Eu quero saber que característica eu tenho que reduzir, eu tenho que diminuir, né? Então, eu vou reduzir alguma coisa para aumentar a corrente, por exemplo, né? Porque se eu aumentar a corrente, eu aumento o campo produzido por essa corrente. Tudo bem até aí essa lógica? Se eu aumentar o número de espiras, eu aumento o campo magnético. Se eu diminuir o L, o comprimento, eu aumento o campo, porque eles são inversamente proporcionais. Então, para aumentar o poder do campo, o que eu posso fazer, né? Eu posso aumentar a corrente, tá? Então, se eu aumentar a corrente I, o I é proporcional ao campo. Eu posso aumentar o número de espiras, então aumento N. Ou eu posso diminuir o comprimento do solenoide, no caso, diminuir L, né? Mas não tem, acho que, nenhuma dessas alternativas, né? Ele fala assim, ó, o que eu posso diminuir? O diâmetro do fio? Opa! Então, o nosso fio, né? Ele tem um diâmetro aqui, né? Ó, o diâmetro dele está ligado com o raio, né? Eu só ampliei o fio é aquele fio que está dando a volta em torno do núcleo. A gente aprendeu a segunda lei de Ohm, que R é igual a ρ vezes L sobre A, né? Onde A é a área do fio. A área do fio, como isso aqui é uma circunferência, tem a ver com raio. Então, se eu aumento o diâmetro, eu aumento o raio e eu aumento a área. Se eu aumento o diâmetro do fio, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente. Então, é uma das possibilidades que eu tenho. Só que ele não falou que você está aumentando, ele está diminuindo. Então, a resistência de um fio é ρ vezes L sobre A. Então, eu vou ler com muito cuidado, ó. Olha, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Eu posso diminuir. Então, ó, alternativa A, eu posso diminuir o diâmetro do fio? Se eu diminuir o diâmetro, eu diminuo o raio. Se eu diminuo o raio, eu aumento a resistência. E se eu lembrar na lei de Ohm, U é igual a R vezes I, eu sei que a corrente é inversamente proporcional à resistência, né? U sobre R é igual a I. Então, se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a corrente, eu diminuo o campo magnético. Então, não é a alternativa A. Então, olha quanta coisa eu tenho que saber, né? Ó, a área do fio, que está ligada ao raio, é inversamente proporcional à resistência. Então, se eu diminuo a área, eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Diminuindo a corrente, eu diminuo o campo produzido pela corrente, então não é a A, né? Vem a alternativa B. Eu vou diminuir a distância entre as espiras, né? Se eu diminuir a distância entre as espiras, esse N sobre L
acontece o que? Vocês sabem me dizer? Por exemplo, ó, vamos ver se eu consigo fazer vocês enxergarem. Ó. Vamos supor que eu tenho um solenoide. O solenoide ele mede 1 metro, tá? E aí eu dou volta, ó. Eu dou aqui, ó, 4 voltas, ó. Se eu der 4 voltas, eu tenho um espaçamento aqui, né? Agora, se eu der 10 voltas, eu diminuí o espaçamento, né? Se eu der 1000 voltas, eu tenho uma muito grudadinha com outra. Então, se eu diminuir o espaçamento entre as minhas espiras, eu aumento o número de voltas. Se eu aumento o número de voltas, eu aumento o campo magnético. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Olha, eu estou diminuindo a distância entre as espiras. Natália, ficou claro? Tá? Então, é exatamente isso, né? Você tem lá um solenoide, ele está distante. Você vai diminuindo a distância, significa que você vai aumentando o número de espiras que estão naquele fio. Você aumenta o número de espiras, você aumenta o campo magnético, que é o que você queria, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a B de bola, tá? É isso. Mais alguma questão? Alguém gostaria de perguntar? Tá, posso fazer uma pergunta para vocês agora? Tô curiosa. Bom, vou desligar então, tá? A Adriana, você quer discutir mais alguma? Adriana, Laura, tudo bem? Tá. Pessoal, o que vocês